Na tranquila cidade de Belgrade, Montana, um dia sereno de setembro de 1996 se transformou em um pesadelo que assombrou uma família e uma comunidade por quase 3 décadas. Danielle Hutchins, uma jovem vibrante de 15 anos com sonhos de se tornar engenheira biológica, desapareceu de um pacífico ponto de pesca ao longo do rio Gallatin. O que começou como uma saída rotineira para aliviar a mente após uma discussão familiar, terminou em tragédia, desencadeando um mistério que desafiou a resolução por 28 anos. A investigação inicial levantou mais perguntas do que respostas, deixando os entes queridos de Dani lidando com luto e desconfiança. Com o passar dos anos, a determinação incansável, tecnologia de ponta e um investigador tenaz desvendariam uma teia de enganos, conduzindo a uma verdade chocante. Em 11 de novembro de 1980, nasceu Danielle Adeline Hutchins, carinhosamente chamada de Dani em Alexandria, no condado de Douglas, Minnesota. Filha de Cheryl e Rex Hutchins, ela cresceu ao lado de sua irmã mais nova, Stephanie, e seu irmão Jake, em uma família extremamente unida. Cheryl e Rex, ambos socorristas de montanha, transmitiram aos filhos um profundo amor pela natureza. Em 1994, a família deixou Minnesota e se estabeleceu em Belgrade, Montana, uma pequena cidade no condado de Gallatin, a cerca de 6 quilômetros de Bozeman, conhecida por suas trilhas cênicas e pela proximidade com a região de Big Sky. Belgrade era uma comunidade onde todos se conheciam, e as notícias, boas ou ruins, se espalhavam como fogo. O Cameron Bridge Fishing Access, um ponto de pesca tranquilo cercado por áreas verdes, e o rio Gallatin, era um refúgio popular para os moradores, incluindo Dani. Aos 15 anos, em 1996, Dani era uma adolescente vibrante e determinada, cursando o 2º ano do ensino médio na escola de Belgrade. Sua excelência acadêmica a colocou na lista do Who's Who Among American High School Students, um reconhecimento de seu talento em matérias como matemática, biologia e física. Sonhava em se tornar engenheira biológica, fascinada pelo funcionamento do mundo. Fora da escola, Dani era conhecida por seu senso de humor sarcástico e autodepreciativo, frequentemente fazendo piadas às próprias custas. Ela adorava música grunge e rock, típica dos anos 90, e passava grande parte de seu tempo ao ar livre, praticando caminhadas, escaladas, rafting e esqui. Sua personalidade pé no chão e sua paixão pela natureza a tornavam querida por amigos e pela comunidade, que a viam como a quintessência da garota de Montana. Em 21 de setembro de 1996, um sábado, a harmonia familiar foi abalada. Era o dia do aniversário de Rex, e Dani, querendo surpreendê-lo, havia planejado assar um bolo, abrindo mão de uma excursão com amigos da igreja. No entanto, Rex não voltou para casa na noite anterior, tendo ficado com amigos após celebrar e optado por não dirigir depois de consumir álcool. Quando ele chegou em casa por volta das 10 horas, Dani ficou profundamente desapontada, o que gerou uma discussão familiar. Sentindo-se sobrecarregada, a adolescente de 15 anos decidiu buscar um momento de paz. Perguntou à mãe, Cheryl, se poderia ir ao Cameron Bridge Fishing Access, um lugar que ela conhecia bem e onde gostava de relaxar. Cheryl concordou, mas pediu que Dani voltasse até às 14 horas, pois a família esperava visitas para uma reunião. Para garantir que ela acompanhasse o horário, Cheryl emprestou seu relógio elástico dourado à filha. Por volta do meio-dia, Dani saiu de casa em sua picape branca Chevrolet, orgulhosa de sua recém-adquirida carteira de motorista, obtida aos 15 anos, como era permitido em Montana na época. Quando o relógio marcou 14 horas e Dani não retornou, Cheryl começou a se preocupar. Acompanhada de uma amiga, ela dirigiu até o Cameron Bridge, a cerca de 6 quilômetros de Belgrade, para procurar a filha. Ao chegar, encontrou a picape de Dani estacionada, mas destrancada, algo incomum para a adolescente, que era cuidadosa com seus pertences. Dentro do veículo estavam seus CDs favoritos e o laptop de seu pai,
itens que ela jamais deixaria desprotegidos. Na trilha ao lado do estacionamento, Cheryl encontrou as chaves do carro e o jarro de água de Danny, jogados no chão, o que intensificou sua angústia. Sentindo que algo estava errado, ela deixou um bilhete na picape, pedindo que Danny esperasse ali caso voltasse, informando que havia ido buscar ajuda. Por volta das 17 horas, Cheryl contatou o gabinete do xerife do condado de Gallatin, relatando o desaparecimento de sua filha. Imediatamente, uma operação de busca foi organizada, envolvendo delegados do xerife, familiares e amigos. O grupo vasculhou a área arborizada e pantanosa ao redor do Cameron Bridge, um terreno denso e difícil, repleto de vegetação e lama. A busca foi conduzida de forma metódica, metro a metro, a partir da estrada que levava ao estacionamento. Stephanie, então com 12 anos, também participou, percorrendo as ruas de Belgrade com uma foto de Danny, perguntando a todos se a tinham visto. À medida que o sol se punha, entre 19 horas e 30 minutos e 20 horas, a visibilidade diminuiu, e o terreno irregular tornou a busca perigosa. O xerife decidiu suspender a operação oficial até a manhã seguinte, mas alguns amigos da família se recusaram a desistir. 2 irmãos conhecidos da família Hutchins e familiarizados com a área por pescarem ali desde a infância, continuaram a busca após o anoitecer, munidos de lanternas. O pai de um amigo de escola de Stephanie, mesmo com as baterias de sua lanterna quase esgotadas, persistiu, trocando-as para seguir procurando. Por volta das 21h30, a determinação desses amigos trouxe a pior das descobertas. Um dos irmãos encontrou o corpo de Danny a cerca de 60 metros de sua picape, em uma área pantanosa e rochosa perto do rio Gallatin. Ela estava de bruços, submersa em apenas 45 centímetros de água lamacenta, cercada por vegetação densa. Seu braço direito estava ao longo do corpo, enquanto o esquerdo estava estendido acima da cabeça, com o relógio dourado de Cheryl deslizado até a metade de sua mão. Danny usava jeans azul, uma camiseta cinza e uma joelheira no joelho esquerdo, devido a uma lesão leve sofrida semanas antes enquanto dançava com amigos. Lesão essa que já estava praticamente curada. Uma de suas sandálias estava faltando, encontrada no dia seguinte a cerca de 6 metros de distância, na grama. Naquele momento, Rex, o pai de Danny, havia decidido fazer uma última verificação no local. Ao chegar, foi recebido pela devastadora notícia, transmitida de um pai para outro, de que sua filha estava morta. Ele voltou para casa e, com o coração partido, informou Cheryl enquanto Stephanie ouvia em choque a confirmação de que sua irmã mais velha se fora para sempre. A investigação sobre a morte de Danielle Danny Hutchins começou sob a liderança do delegado Keith Farquhar, do condado de Gallatin, que foi o primeiro a chegar ao local onde o corpo de Danny foi encontrado, em 21 de setembro de 1996. Ele examinou a cena no Cameron Bridge Fishing Access, onde a adolescente de 15 anos estava de bruços em apenas 45 centímetros de água lamacenta em uma área pantanosa e remota. Farquhar, com sua experiência, notou imediatamente que as circunstâncias não condiziam com um acidente. Danny era uma jovem atlética, criada nas montanhas de Montana, acostumada a terrenos difíceis. Para ele, era inconcebível que ela tivesse simplesmente tropeçado e se afogado em tão pouca água, especialmente considerando sua força e agilidade. 2 dias após a descoberta, em 23 de setembro de 1996, o xerife Bill Slaughter fez um pronunciamento público que chocou a família e a comunidade. Baseando-se em achados parciais da autópsia, ele anunciou que a causa da morte de Danny foi afogamento, mas classificou a natureza da morte como indeterminada. Em entrevistas à imprensa local, Slaughter afirmou que não havia cortes ou hematomas no corpo de Danny e nenhuma evidência de crime, sugerindo que ela poderia ter tropeçado e caído na água. Essa explicação foi reforçada por uma teoria apresentada à família. A joelheira que Danny usava, devido a uma lesão leve no joelho sofrida semanas antes, poderia tê-la impedido de se levantar. Para a família Hutchins, composta por pessoas experientes em atividades ao ar livre,
essa ideia era absurda. Dani era uma montanhista habilidosa, e a profundidade da água não justificava tal desfecho. Eles questionaram veementemente a narrativa, mas não receberam respostas claras. O que a família não sabia na época era que o relatório do legista continha detalhes cruciais que foram omitidos pelo xerife. A autópsia revelou que Dani tinha água e lama em suas vias aéreas e até no estômago, indicando que sua cabeça foi forçada para baixo. Havia hematomas subcutâneos na nuca, cortes e hematomas no rosto e nos membros, além de lesões vaginais e vestígios de sêmen em sua roupa íntima, sugerindo um possível estupro. Slaughter, ao ser questionado anos depois, justificou a omissão dessas informações como uma medida para proteger a investigação, uma prática comum para evitar que detalhes sensíveis comprometam a busca por suspeitos. No entanto, essa falta de transparência plantou uma semente de desconfiança na família, que se sentiu traída pelas autoridades que deveriam buscar justiça por Dani. A notícia da morte de Dani se espalhou rapidamente por Belgrade, uma pequena cidade onde rumores corriam como fogo. Inicialmente, a comunidade ouviu boatos de que a adolescente havia se afogado acidentalmente, mas logo começaram especulações sobre um possível assassinato, gerando medo de que um criminoso estivesse à solta. Esse clima de incerteza abalou os moradores, especialmente os jovens da escola secundária de Belgrade, onde Dani era conhecida e querida. No dia 25 de setembro de 1996, mais de 400 pessoas compareceram ao memorial de Dani, na Igreja Aliança de Belgrade, um testemunho de seu impacto na comunidade. Amigos, como Rachel, que estudava com Dani e Stephanie, lembravam dela como uma garota divertida, inteligente e apaixonada pela natureza, sempre pronta para uma aventura ao ar livre. A perda de Dani deixou um vazio, e a falta de clareza sobre o que aconteceu intensificou a angústia coletiva. Para a família Hutchins, o luto foi avassalador. Stephanie, então com apenas 12 anos, ficou profundamente abalada ao ouvir seu pai, Rex, contar à mãe, Cheryl, que Dani estava morta. A cena, descrita por Stephanie anos depois, foi marcada por desespero, com Cheryl inicialmente recusando-se a acreditar que sua filha não seria encontrada viva. Stephanie tentou ser forte, voltando à escola na segunda-feira seguinte, apenas 2 dias após a tragédia, na esperança de aliviar a dor dos pais. No entanto, o peso emocional era demais, e ela achou a experiência insuportável. A família enfrentou um vazio imenso, agravado pela falta de respostas concretas e pela sensação de que as autoridades não estavam tratando o caso com a seriedade necessária. Enquanto isso, Keith Farquhar, o delegado que primeiro respondeu à cena, continuou envolvido na investigação inicial, trabalhando ao lado de detetives. Buscando respostas, ele consultou o médico de Dani, que confirmou que a adolescente não tinha nenhuma condição física que a impedisse de rolar para fora da água rasa e respirar, reforçando a convicção de Farquhar de que a morte não foi acidental. Quando ele tentou compartilhar essa informação com seus superiores, foi recebido com descaso. O xerife Slaughter ridicularizou a opinião do médico, questionando o que um profissional da saúde saberia sobre o caso. Essa atitude desmoralizante deixou Farquhar frustrado com a condução da investigação, que ele considerava falha e desleixada. Sentindo-se desvalorizado e incapaz de avançar no caso, ele tomou a difícil decisão de pedir demissão do gabinete do xerife do condado de Gallatin, apenas 3 meses após a morte de Dani, em dezembro de 1996. Nos anos seguintes, de 1996 a 2019, a investigação sobre a morte de Dani entrou em um longo período de estagnação. Apesar de várias tentativas de analisar as evidências coletadas no Laboratório de Crimes do estado de Montana, nenhum perfil de DNA utilizável foi obtido, frustrando qualquer progresso. O caso foi deixado de lado, sem prioridade, e a família Hutchins recebia atualizações mínimas, muitas vezes nenhuma. Stephanie, determinada a manter a memória de sua irmã viva, contatava o gabinete do xerife regularmente, enviando telefonemas e e-mails em busca de novidades,
mas enfrentava resistência e silêncio. O trauma da perda permaneceu não resolvido, com Stephanie sofrendo pesadelos recorrentes sobre a morte de Dani e buscando terapia para lidar com a dor de viver sem respostas. Ela descreveu essa experiência como carregar uma ferida aberta, um vazio que parecia impossível de curar sem justiça. Entre 2006 e 2016, a detetive Cindy Bach assumiu o caso, trazendo um novo olhar. Durante esse período, ela identificou um suspeito que acreditava ter informações relevantes, mas apesar de seus esforços, nenhuma pista levou a uma acusação formal. O caso continuou frio e a negligência inicial se agravou com erros do Laboratório de Crimes do estado de Montana, que perdeu evidências importantes, como o relógio dourado de Cheryl que Dani usava no dia de sua morte. Outras evidências foram mal arquivadas, dificultando ainda mais o progresso. Para a família, cada ano sem respostas era uma renovação da dor, e a sensação de que a justiça para Dani estava cada vez mais distante se intensificava. O ponto de virada veio em 2018, quando Stephanie, inspirada pela resolução do caso do assassino do Golden State, que utilizou genealogia genética para identificar Joseph James D'Angelo após décadas, decidiu redobrar seus esforços. Em 2019, ela intensificou os contatos com o gabinete do xerife do condado de Gallatin, exigindo que o caso de Dani fosse reaberto. Inicialmente, suas ligações encontraram pouca receptividade, com as autoridades mostrando desinteresse. No entanto, sua persistência, combinada com a pressão da mídia, começou a mudar o cenário. Em abril de 2021, um documentário produzido pela KTVQ trouxe o caso de volta aos holofotes, reacendendo o interesse público e forçando o gabinete do xerife a agir. A visibilidade gerada pelo documentário, juntamente com as incessantes demandas de Stephanie, finalmente abriram portas para novas investigações. Em 2021, uma mudança significativa na liderança do gabinete do xerife do condado de Gallatin trouxe esperança renovada. Dan Springer, que havia começado sua carreira como delegado novato apenas 5 dias antes da morte de Dani em 1996, assumiu o cargo de xerife. Determinado a corrigir os erros do passado, Springer fez do caso de Dani uma prioridade. Nesse mesmo período, o sargento-detetive Matt Boxmeyer, que vinha investigando o caso discretamente por alguns anos, entrou em contato com Stephanie. Em 2020, ele revelou à família informações que haviam sido ocultadas por décadas. Pela primeira vez, Stephanie teve acesso aos arquivos do caso, incluindo o relatório da autópsia e anotações policiais. O que ela descobriu a deixou chocada e furiosa. Havia evidências claras de um ataque violento. O relatório detalhava hematomas na nuca de Dani, lesões vaginais, vestígios de sêmen em sua roupa íntima e lama em seus pulmões e estômago, indicando que sua cabeça foi forçada na água até que ela sufocasse. Essas revelações confirmaram que Dani foi vítima de um crime brutal. E a omissão dessas informações, pelas autoridades iniciais, foi percebida como uma traição. Enfurecida, Stephanie redobrou seu compromisso de buscar justiça para sua irmã, exigindo que o caso fosse tratado com a seriedade que merecia. A investigação sobre a morte de Dani Hawkins, ganhou novo fôlego em 2023, quando o xerife Dan Springer trouxe um reforço crucial para o caso. Ele recrutou Tom Elfmont, um capitão aposentado do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, que havia servido no Vietnã e acumulado décadas de experiência como detetive antes de se mudar para Bozeman, Montana. Elfmont, conhecido por sua determinação incansável e personalidade obstinada, mergulhou de cabeça no caso, prometendo à irmã de Dani, Stephanie, que encontraria respostas. Sua abordagem meticulosa e sua recusa em desistir, mesmo diante de obstáculos, foram fundamentais para reacender a esperança de justiça após quase 3 décadas de frustração. Um dos primeiros passos de Elfmont foi reexaminar as evidências físicas coletadas em 1996. Ele enviou as roupas de Dani,
que haviam sido preservadas para uma nova análise no Laboratório de Crimes do estado de Montana, utilizando tecnologias mais avançadas do que as disponíveis na época do crime. Entre os itens, a roupa íntima de Dani revelou um perfil parcial de DNA extraído do sêmen encontrado, um avanço significativo em relação às tentativas anteriores, que não haviam produzido resultados úteis. No entanto, quando esse perfil foi comparado ao Banco de Dados Nacional CODIS, que contém amostras de DNA de criminosos condenados, não houve correspondências. Apesar do progresso, a ausência de um match imediato indicava que o responsável pelo crime não tinha antecedentes criminais registrados, o que exigiria uma abordagem mais inovadora. Determinado a explorar todas as possibilidades, Elfmont focou em outro conjunto de evidências: 4 cabelos de braço encontrados no corpo de Dani, que haviam sido cuidadosamente preservados por 27 anos. Esses cabelos, por serem sem raiz, representavam um desafio para a análise de DNA tradicional, pois não continham células de pele com material genético viável. Ele decidiu enviá-los à Astrea Forensics, um laboratório privado na Califórnia, especializado em técnicas avançadas de extração de DNA de amostras degradadas, como cabelos sem raiz. As 2 primeiras tentativas de análise não geraram resultados, mas a persistência valeu a pena. O terceiro cabelo forneceu um perfil de DNA completo, marcando um ponto de virada crucial na investigação. Esse avanço abriu a porta para métodos modernos de investigação que poderiam finalmente identificar o responsável. Com o perfil de DNA em mãos, Elfmont buscou a expertise de C.C. Moore, chefe de genealogia genética da Parabon Nanolabs, uma empresa conhecida por sua capacidade de resolver casos antigos usando DNA. Moore, que já havia ajudado a solucionar mais de 325 casos desde 2018, começou a construir uma árvore genealógica a partir do perfil de DNA obtido. Comparando o material com bancos de dados de genealogia pública, como os usados por sites como Ancestry e 23andMe, ela identificou os bisavós do suspeito e, a partir daí, traçou os pais, que tinham 3 filhos homens vivendo em New Hampshire. O processo foi minucioso, exigindo a análise de padrões e coincidências para reduzir o número de suspeitos. A pista decisiva veio de uma fonte inesperada, um post no Facebook, datado de 1º de julho de 1996, onde o filho mais novo da família anunciou sua mudança para Bozeman, Montana, apenas 17 quilômetros de Belgrade e semanas antes do crime. Esse homem era Paul Nathaniel Hutchinson, um biólogo de pesca de 55 anos que vivia em Dillon, Montana, a cerca de 225 quilômetros de Bozeman. Em 23 de julho de 2024, Elfmont, acompanhado pelo sargento Kurt Dew, um especialista em tecnologia de DNA do Departamento de Polícia de Newport Beach, dirigiu-se ao escritório de Hutchinson no Bureau of Land Management em Dillon. Para evitar levantar suspeitas, eles usaram um pretexto, dizendo que precisavam da expertise de Hutchinson como biólogo especializado em pesca para discutir casos não resolvidos relacionados a rios na região sudoeste de Montana. Durante a entrevista conduzida em um pequeno escritório, Hutchinson confirmou que conhecia o Cameron Bridge Fishing Access e até lembrou o nome da estrada de acesso, Jack Rabbit Lane. Quando mostraram a foto de Dani, após exibir imagens de outras vítimas de casos distintos, a reação de Hutchinson foi reveladora. Ele ficou visivelmente nervoso, suando profusamente, mordendo as unhas e se afundando na cadeira, como se quisesse se distanciar das imagens. Apesar de negar qualquer conhecimento sobre Dani ou seu caso, sua linguagem corporal sugeriu desconforto extremo. Como ainda não havia evidências suficientes para um mandado de prisão, os investigadores não o detiveram, encerrando a conversa sem acusações formais. Menos de 24 horas depois, na madrugada de 24 de julho de 2024, às 4h17, Hutchinson fez uma ligação para o gabinete do xerife do condado de Beaverhead, informando que precisava de ajuda com seu veículo em uma área remota a oeste de Dillon. Quando os deputados chegaram, encontraram-no morto,
vítima de um ferimento auto-infligido por arma de fogo, disparado com uma pistola Derringer calibre .38. A notícia chocou Stephanie, que recebeu um telefonema de Elfmont, informando-a do suicídio. Ela descreveu um misto de alívio e confusão, sem saber ao certo como processar o fato de que o responsável pela morte de sua irmã nunca enfrentaria um julgamento. Após a morte de Hutchinson, amostras de seu DNA foram coletadas e comparadas com o perfil obtido do cabelo e do sêmen encontrados no corpo de Dani. O resultado foi conclusivo. Uma correspondência com probabilidade de 10,7 trilhões para 1, confirmando que Hutchinson era o assassino. Em 8 de agosto de 2024, o xerife Springer realizou uma conferência de imprensa para anunciar que o caso, após 28 anos, estava oficialmente resolvido, embora sem a possibilidade de um julgamento devido ao suicídio do suspeito. Stephanie, em um discurso emocionado, agradeceu a dedicação de Elfmont e Springer, mas não poupou críticas aos investigadores iniciais, que, segundo ela, mentiram à sua família ao ocultar evidências de um crime violento. As provas forenses revelaram que Dani foi arrastada por 6 metros pelo braço esquerdo, sofreu agressão sexual e teve sua cabeça forçada na lama e água até sufocar, com lama encontrada em seus pulmões e estômago, hematomas na nuca e suas roupas, incluindo blusa e sutiã levantadas. As autoridades determinaram que Hutchinson e Dani não se conheciam, sugerindo que o ataque foi oportunista, ocorrido quando os dois cruzaram caminhos no Cameron Bridge. O desfecho trouxe um fechamento agridoce para a família Hutchins. Stephanie, que por anos lutou para manter o caso de sua irmã em evidência, espalhou a outra metade das cinzas de Dani no rio Gallatin, próximo ao local onde ela morreu, como uma forma de despedida final. A primeira metade havia sido espalhada anos antes no Pico Sacagawea, no topo da Cordilheira Bridger. Ela expressou alívio por Dani finalmente receber a atenção que merecia, sentindo que, após tanto tempo gritando em um vazio, sua irmã agora importava para todos. A esposa de Hutchinson, que viveu 24 anos sem suspeitar do crime de seu marido, emitiu uma declaração de coração partido, oferecendo condolências à família Hutchins enquanto lidava com a dor do suicídio e a revelação de que seu esposo era um assassino. A família de Hutchinson, incluindo seus 2 filhos adultos, enfrentou um luto complexo, abalada pela verdade inesperada. A resolução do caso levantou novas preocupações. Elfmont e outros investigadores começaram a suspeitar que Hutchinson, um entusiasta do ar livre que viajava frequentemente por motivos profissionais e pessoais, como caça e pesca, poderia estar ligado a outros crimes não resolvidos. Sua vida aparentemente tranquila, sem antecedentes criminais, e sua habilidade de escapar da justiça por quase 3 décadas levantaram questões sobre possíveis vítimas adicionais. Essa possibilidade levou a uma investigação em andamento para explorar conexões com outros casos em Montana e além. Stephanie, movida pela experiência de sua família, passou a defender melhorias no financiamento e na supervisão das forças policiais de Montana, buscando garantir que outros casos não fossem negligenciados como o de Dani. Enquanto isso, o ex-xerife Bill Slaughter, agora aposentado, respondeu às acusações de Stephanie. Ele admitiu ter retido informações da família em 1996, mas negou ter mentido, afirmando que a classificação de morte indeterminada o frustrou, pois ele sempre acreditou que se tratava de um homicídio. Apesar disso, a percepção de Stephanie e de muitos na comunidade era de que a omissão inicial foi uma falha grave, que prolongou a dor da família e atrasou a justiça por quase 30 anos.